Deixa eu falar uma coisa, tá? Vou perder mais alguns seguidores, mas eu prefiro perder seguidores do que perder a Deus, né? Perder a Cristo e a verdade. Presta atenção no que eu vou falar. Encontramos na igreja uma senhorinha católica e começou a puxar assunto com a gente no mercado. Falei, na igreja? Enfim, que pra gente qualquer lugar é a igreja de Cristo, é isso aí. Ah, mas aí vocês são da onde? Isso aqui é do mundo, né? Que a gente é missionário, cada tempo numa cidade, enfim. Aí começou... de que igreja que é, e não tem igreja, a nossa igreja é a igreja de Deus. Aí tem um pessoalzinho que já buga, né? Que tipo, como assim não tem placa denominacional, né? O pessoal precisa de rótulo, né? Enfim. Aí eu sou católica porque os protestantes falam, mas a igreja católica foi fundada por Pedro, e Pedro que é... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Quem fundou a católica foi Roma, tá? Pedro fundou a igreja de Cristo. Aí Roma veio com Constantino e veio com essa palhaçada toda, entendeu? Em cima do Evangelho de Cristo. Se vocês lerem a Bíblia, principalmente Atos, vocês vão perceber que Pedro, ele fundou a igreja de Cristo, as pessoas iam idolatrá-lo, ele falava para parar, que a única idolatria, a única honra, toda a glória e louvor deve ser a Cristo Jesus. E agora vocês ficam aí idolatrando São Pedro, São Paulo, são não sei o que, são não sei o que. Para com isso. Vai ler a Bíblia. Para. Igreja Católica Apostólica Romana. Roma. Pedro tinha pavor de Roma. Eles eram... Pedro tinha pavor de Roma, meu povo. Pela mãe do guarda. Como que ele ia fundar uma igreja com esse nome? Sei lá, a gente foi escravizado pela Inglaterra, um exemplo. Aí eu fundo uma igreja, entendeu? E coloco lá, igreja, sei lá o que, da Inglaterra. Nunca. Pedro detestava Roma, meu povo, pela mãe do guarda. Presta atenção. Roma se apropriou da igreja de Cristo porque não conseguia ir contra, porque eles matavam, mandavam pra cova do leão, faziam, aconteciam, queimavam, empalavam e a igreja continuava e crescia. Eles não tinham outra alternativa a não ser aglomerar, trazer para si. Só que aí eles deturparam para poder trazer para si e colocar esse monte de santo para poder continuar idolatrando seus deuses, só que com nomes diferentes. Pedro era judaizante. Pedro queria circuncisão dos gentios. Imagina que ele ia fazer o que a igreja católica. Se vocês lerem o Evangelho, vocês vão ver altas discussões, lerem o Novo Testamento, altas discussões de Pedro com Paulo por causa disso. Porque Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Pedro, por ele só pregava para os judeus e ponto. Aí Deus deu um sonho para ele dos animais, ele entendeu que Deus estava falando que era para abrir para os gentios. Aí Paulo abriu para os gentios e ainda assim tem uma carta de Paulo, numa das cartas de Paulo ele fala que ele brigou, que ele exortou Pedro, porque Pedro não queria sentar com os gentios por causa dos judeus. Presta atenção, vão ler o Evangelho. Nunca que Pedro que prezava pela cultura judaica, que ele era judeu, ia fazer o que a igreja católica faz. Mas nunca que foi Pedro que criou a igreja católica, mas nunca. Pedro criou a igreja de Cristo e Roma veio e deturpou tudo. Ah, mas a gente é cristão porque acredita em Cristo. Presta atenção, capeta também acredita em Cristo. Chega disso. Se você idolatra santo, você não é cristão. Cristo disse, só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Não tem idolatria a santo nenhum. Seja quem for, mas Maria era mãe de Jesus. Pois bem, era mãe de Jesus, mas não era santa. Não era santa. Jesus não falou pra idolatrar. O Alan falou aqui, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Foi isso que Jesus falou quando Maria foi com os irmãos dele querer falar com ele. Jesus quebrou toda e qualquer idolatria. Então, se existe idolatria, não é o que Cristo pediu. Então não adianta falar, mas a gente acredita em Cristo, mas não é cristão, porque não segue. Não adianta falar, acredito e não segue no que ele falou, não acredita no que ele falou. A oração do Pai Nosso está na Bíblia. Aonde está a oração de Ave Maria? Aonde? Ah, mas porque o santo, quando viu ela, falou, bendita seja ela. Bendita, não santa. Idolatrada. Presta atenção, meu povo, pela mãe do guarda. Se fosse para fazer oração para Maria, Jesus tinha falado, façam oração para minha mãe, peçam para minha mãe. Quando eu for, peçam para minha mãe. Foi isso que ele falou? Quando eu for, eu vou mandar o meu Espírito Santo sobre vocês, o meu Consolador. Jesus não falou nada de Maria, não falou nada sobre idolatria, quem quer que seja. Quem quer ir ao Pai, que vem através de mim e ponto. Não tem vela para santo, não tem pedido para santo, não tem novena para santo, não tem campanha para santo. O único santo é ele. Vai ler Apocalipse. Só você diz, só o Cordeiro é digno de louvor, só o Cordeiro é santo. Ah, meu povo, abre o olho.
Os de plantão que estão pensando como terminou a conversa nossa com a senhora católica, terminou ela falando que ela espera que mais pra frente ela ouça, como que é, amor? Que ela ouça falar que a gente é santo, que a gente foi santo, que ela ore pra gente, isso, que ela ore pra gente como santo, que nos reconheçam como santo. Eu falei, tá repreendido. Aparta-te de mim, Satanás. Eu falei, tá repreendido. Ela olhou assim, eu falei, tá repreendido, santo só o Senhor, minha filha. Só o Senhor. Eu falei, vai ler a Bíblia. Pedro falou, não me adorem, não me louvem, toda honra e glória a Deus. Eu falei, vai ler Atos, falei pra ela. O santo, digno de louvor, adoração, é só o Senhor. Eu falei, Deus me livre, tá repreendido. Que um dia coloquem, quem quer que seja, nos coloque como santo. Eu falei, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí falei pro Alan, Satanás, querendo adorar nosso ego, tá repreendido. Meu povo, deixa agora que eu tô um pouquinho mais calma, que a colérica foi embora, falar pra vocês o porquê da questão de Pedro, certo? Dando tanto valor pra cultura judaica, certo? Não ter sido ele que fundou a Igreja Católica, porque a Igreja Católica acabou com toda a cultura judaica, acabou. E entenda por cultura judaica a cultura de Deus, porque quem deu essa cultura para os judeus foi Deus, com Moisés e os seus mandamentos, certo? Então, quando se fala em cultura judaica, a cultura bíblica. Então, quem deturpou tudo isso foi a católica. E Pedro prezava por isso, prezava até demais, em excesso, ao ponto de não querer nem que os gentios entrassem. Então isso precisa ficar muito claro, Pedro não tem nada a ver com a católica. Moisés demorando para retornar, Êxodo 32, 15 a 20. Povo de Israel. E agora, meu povo, aproveitando que eu peguei o dia para perder seguidor,